uma mulher, né, de classe social mais baixa, que não tem tempo de ir num salão, de não tem tempo de se cuidar, de fazer uma massagem. Recentemente eu fiz um grupo com mães atípicas numa instituição aqui do DF, e vou levar para elas automaquiagem, massagem, um tempo de cuidado. Você pensar: "Nossa, mas você ficar muito nisso, né". É um estereótipo, né, você pensar, a gente ficar tanto só na beleza, beleza. Não, mas elas não têm tempo para isso. Elas são mães, às vezes sem parceiro, sobrecarregadas, se sentindo culpadas, com um filho atípico. Levar isso para elas é um Sensacional. fator de proteção à saúde mental. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. É uma honra hoje receber aqui no Consultório Aberto uma profissional que se dedica há 16 anos à saúde mental e ainda continua estudando para melhorar, para compreender melhor. E hoje nós recebemos aqui a psicóloga Nayara. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite, viu? Eu que te agradeço o convite, ter me esperado. Nay, como a gente aqui tem o objetivo de mostrar quem é o profissional para além da profissão, né? E muitas vezes eu imagino que as pessoas sabem bem pouco de você, até porque você tá para ouvir, 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 Exato. né? E ninguém chega ali falando para você: oi, Nayara, ganhei na Mega Sena e quero distribuir esse dinheiro, vim entender aqui meu comportamento, como eu devo fazer isso, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua escolha pela psicologia, pela escolha pela psicanálise, por se pós-graduar em psicanálise. Então, fala um pouquinho dessa sua trajetória de escolha, né? Dessa trajetória de estudo mesmo. Uhum. Bem-vinda. Vindo para cá hoje, para o estúdio, fiz uma linha do tempo. E aí me lembrei que na época passei pelaquela orientação vocacional na escola, me ajudou. E na época deu uma gama grande assim, de interesse, tanto nas áreas de humanas, como também das ciências sociais, pensando assim, em história, por exemplo, e também nas artes. Porque na época eu fazia teatro, tocava violino, e eu pensei num curso que agregasse todas as áreas que eu tenho interesse e que agregasse a pesquisa, porque na época também deu biologia, para você ver A o quanto gama a de... gama de áreas que eu tenho interesse. Eu acho que isso tem muito a ver com a profissional que eu sou. E aí eu pensei, gente, a psicologia, ela tem a pesquisa, ela tem essa área de a gente continuar pesquisando, estudando, tem interação com as pessoas. Na época eu pensei até em musicoterapia, que é uma coisa que eu quero fazer mais da frente, acabou que eu ainda não estou fazendo. E pensando que ela poderia agregar tudo isso. Então eu escolho psicologia. Eu demoro um pouco, porque eu me formei muito jovem, eu formei com 16 anos. Então eu vou aos 18, né, indo construir mesmo que área que eu queria, até que chega a psicologia, e hoje eu não me arrependo, eu não faria outro curso. Como que chegou a psicanálise, né, você pergunta para mim. A psicanálise me interessou desde o início da graduação. Na graduação eu já fiz alguns anos de análise, fiz aí 3, 4 anos de análise, e a psicanálise me interessou muito porque eu vi ali um estudo mais aprofundado mesmo. Eu acho que todas as abordagens vão aprofundar, né, mas eu acho que para mim eu gostei muito, tinha uma coisa de ser mais lento, de um tempo que você se dedicava mais a você, e eu gostei muito, foi o que eu experimentei na graduação, né. E acaba que depois eu vou para outras áreas, e aí depois eu vou para a clínica, e aí eu resgato a psicanálise. Te respondi? Ficou Respondeu. Inclusive, eu muito. gostaria de aproveitar Uhum. você, que eu vou explorar muito, sabe, já que você estudou tanto, para explicar um pouco para quem é leigo
Como que alguém que não entende nada vai escolher, eu vou numa psicóloga que usa psicanálise, a abordagem, a gente sabe nem o que é abordagem, mas está Uhum, precisando. uhum. E também como que vai em tantos profissionais para entender as abordagens. Se fosse para uma criança de 8 anos entender, eu falo sempre esse exemplo, porque o Obama ele só fazia um discurso depois que a equipe dele lia e uma criança de 8 anos entendia. Porque normalmente a pessoa não sabe mesmo, né? Até eu acho que às vezes fico, gente, o que é essa cognitivo? Mas de uma forma assim simples, só para que essa pessoa tenha um norte, ou pelo menos de onde pesquisar, ou como compreender melhor. Se isso é baseado no problema, ou é a pessoa que. Você compreende o tanto que às vezes é desafiador para as pessoas escolherem assim? É muito desafiador, até porque hoje com as redes sociais você tem uma oferta muito grande. Bem, em primeiro lugar, eu indicaria uma coisa que você vai falar: "Nossa, mas vai confundir ainda mais", fazer algumas entrevistas. Você pode escolher 3 que são diferentes, por exemplo, a psicanálise, a comportamental e pegar uma outra, Gestalt, humanismo, e a partir dessas entrevistas, a família, por exemplo, se for uma criança de 8 anos, a família é a criança onde ela ficar mais à vontade, onde a Legal. coisa fluir mais. Agora, tentando, pensar, pode também ter uma questão de tempo, se for mais breve, a pessoa quiser uma resposta mais breve, ela poderia ir para as comportamentais ou humanistas. Se ela tiver esse tempo, essa vontade de ficar mais tempo, de falar mais, ir para a psicanálise. Apesar de que, aí é uma pequena crítica, porque às vezes a pessoa quer uma coisa breve, mas ela está com um problema grave. Né? Não quer dizer que as outras abordagens não vão ter um resultado bom. Vão ter, claro, depende muito do profissional. E até uma coisa que eu coloquei, né, nas perguntas que você encaminhou para a gente é: eu estudo, se o profissional estivesse estudando, aprimorando, não acho que é a abordagem que faz diferença. Não sei se eu te confundi mais. Ou se solucionou. Não, mas eu achei a questão do. É igual, por exemplo, né, me recordando aqui da época que eu fui me casar. Eu queria ver a experiência de mais de um profissional da maquiagem. Eu fui em 3, maquiei, vi, e talvez Uhum. seja uma boa pedida realmente. Acho que é isso. E também achei legal a questão da compreensão da brevidade, mesmo com a ressalva de, opa, talvez o seu caso não seja breve. E, inclusive, isso me trouxe uma outra pergunta. Se eu não tiver com um problema e quiser me conhecer, identificar comportamento, tem uma condição para isso, porque seria tão importante que as pessoas buscassem a terapia sem pensar que terapia é só para problema? Faz sentido? Faz total sentido. Eu não acho que nem a psicanálise, nem uma outra abordagem, ela é uma panaceia, é para todo mundo tem que fazer. Porém, ela traz isso do autoconhecimento e ela traz, por exemplo, na psicanálise a gente refaz muita coisa, a gente passa quase por uma formação do nosso inconsciente novamente. Então, é muito interessante a pessoa ir, e eu acho que é muito interessante também para a gente falar. Esses dias eu ouvi uma colega do meu grupo de estudos da escola que eu faço parte aqui de Brasília, ela indicou um livro que agora vou fugir o autor, mas depois eu posso comentar lá, que a gente está perdendo hoje a linguagem. Mais do que uma guerra, né, que enfim é devastadora, a gente perder a linguagem seria muito mais devastador. E em que sentido? Que a gente está muito nas redes, comunicação, e a gente está perdendo a capacidade de se comunicar, de falar, né? Então, a psicanálise ou qualquer outra abordagem, a gente vai falar. E eu acho que é importante a gente falar. Sensacional. Eu penso muito sobre isso, sabe? Falando desse conflito geracional Uhum. que eu acho que só agora ele realmente aconteceu de forma drástica, assim, realmente potente. Porque antes, qual é a minha grande diferença para os meus pais? Quem era ali de 80, 70, né? Agora, do meu filho, por exemplo, que tem 20 anos e eu tenho 46, caramba, É quase um abismo, é né? quase um abismo. Inclusive, e é um esforço muito grande para compreender, um esforço de amor. Você, filho, acredite, porque o que a gente aprendeu, o que vocês aprenderam, a busca pela qualidade de vida, que é de fato importante que eles têm hoje, é visto como que preguiça, que povo mais bagunçado, não quer rotina, não quer nada, ninguém entende nada.
E eu acho que a pandemia escancarou muito isso, Total. concorda? Concordo. E aí, nisso, eu sempre falo que eu respeito a geração que veio depois, ela é melhor. Quem ficar chamando e desrespeitando de geração mimimi, isso é uma falta de respeito com o ser humano que vem depois de você, mas claro que nós temos muito a ensinar para quem quer aprender, porque essa história de você ficar querendo, né, Uhum. dar murro em ponta de faca, mas uma coisa que eu mantenho a minha posição: vocês não sabem se relacionar, se comunicar, vocês estão perdendo isso. É muito fácil falar e dar em cima, bem aqui no telefone. Na hora que encontra frente a E frente, quando liga? até Aí eu depois de ligar, 5 minutos te manda mensagem, então poderia atender. Mas sabe que eu queria fazer uma observação? Posso? pode. Eu tenho aprendido muito com os adolescentes, eu gosto muito de atender adolescente. E eu aprendo muito com eles, e eu acho que quebrar também esse preconceito, Sim, e assim, ver o que eles têm para falar, e quando a gente escuta eles, eles começam a escutar a gente. E olha, a pandemia foi difícil para eles, né? Então, isso me fez lembrar de um adolescente que demora mais ou menos um ano e meio para começar a falar. E aí eu tenho que jogar, então é jogos, começo a entender de anime, começo a entender de futebol quando é menino, né? Porque eu preciso me interessar pelo mundo dele, né? E eu preciso escutar ele, é a partir disso, parece até que ele está aprendendo uma nova linguagem, né? E eu acho que a pandemia também fez mal, principalmente para quando estava ali dos 10 aos 14, 14 a 16. E é curioso uma coisa, eles gostam do presencial. Nayara, se for online, eu não vou. Eles não vão. Se eu falo assim, não, hoje eu não vou poder ir, a gente pode remarcar. Não, então a gente não faz. Presencial, acho isso tão legal. E às vezes a gente nem pensa isso, né? A gente pensa que eles vão querer online, não? Mas eles querem presencial porque eles falam, não aguento mais, a pandemia foi um horror. Uau! Eu vejo que eu também falava isso, porque eu tenho o Guilherme foi justamente nessa Uhum. idade, e eles perderam aqueles 2 anos ali, né, do segundo grau, do saindo do primeiro para o segundo, que para a gente era toda uma história, e aí virou isso. Então eu falo que foi roubado Foi. desses adolescentes, dessas crianças, esse período. E muitas vezes eu me coloco como mãe, porque eu imagino que você entende tanto de adolescente, você deve querer matar os pais várias vezes, e a gente também quer. Porque quando a gente para um pouco, principalmente eu que busco me dedicar, a falar: o que aconteceu aqui? Cara, e na pandemia, para os adolescentes foi muito difícil, e para os pais, porque muitos de nós perdemos muito poder, ou financeiro, ou alguma coisa, divórcios. E aí você não tem tempo de ouvir, porque você tem que sustentar aquela família e manter aquele adolescente, e você também virou outra pessoa depois desse tempo. Foi um desafio, mas o bom é que ainda continuamos em tempo, porque eu acredito, sabe, Nai, que o amor real, de verdade, genuíno, ele cura. E uma hora esses pais vão se curar de tantas coisas, e esses filhos vão viver essa trajetória que eles têm que viver e se reencontrar. E ainda bem que tem terapia, né, amiga? E tá medicado também, acho que é uma coisa Sim, sim. importante, né, Nai? Exato. Tem alguns casos que precisam e tá tudo bem. É E hoje isso. as medicações têm menos efeitos colaterais, né? Eu não sou contra. Soluciona A mais. gente tem que trabalhar junto com quem for necessário, né? E os psiquiatras Muito são importantes. aliados. Sim, super. Nai, e depois de 16 anos estudando comportamento, mente, você continua estudando, o que ainda te faz, o que te fascina na mente humana que te mantém dedicada a esse estudo? Sabe, eu acho que é as nossas defesas, que são muito bem estruturadas. Vou dar um exemplo. Acontece um trauma, aí a pessoa faz uma amnésia. Aí depois de muitos anos ela lembra esse trauma e ela vai ter que refazer muitas coisas, né? Uma amnésia bem feita, que você não lembra mais. E eu fico muito curiosa como é que a mente faz, né? Tantos mecanismos para se defender e que são importantes para poder sobreviver. Né? E aí tem pessoas que vão fazer amnésia, tem pessoas que vão racionalizar demais e que vão cortar o afeto. E aí a análise, né, a psicanálise, ela vai fazendo essa junção, né? Seja de trazer memórias, seja de juntar a racionalidade com o afeto.
e integrando tudo isso, né. Isso me fascina, assim, eu acho que a nossa mente ainda tem muito. Tanto que a gente vê que o precursor da psicanálise, o Freud, ele estudou a vida inteira a partir dos casos, né, que ele escreve muita teoria a partir dos casos, né, e ele termina sempre dizendo que tem muitas coisas ainda a serem pesquisadas, e ele vai mudando os conceitos, vai aprimorando de acordo com a obra dele, com a evolução. Então, assim, é um mundo infinito mesmo de estudos. Isso me fascina e eu acho que é porque eu gosto bastante de estudar, de pesquisar, então é bom pensar que não haverá uma aposentadoria tranquila se eu me aposentar, né, eu gosto muito do meu trabalho, eu vou ter sempre temas, né, para estar estudando. E também dialogando com o que está acontecendo hoje, né, que sempre vão ter, novas patologias, novas síndromes, né, coisas que estão acontecendo mais nos nossos tempos, né, então a gente não tem como parar de estudar. E até um absurdo, né, como tem gente que, pela ignorância, nossa, agora tudo é uma síndrome, tudo é uma coisa. Sim, olha quantas mudanças tivemos ao longo dos anos, não foi só a Revolução Industrial, né? Teve inúmeras revoluções e é óbvio que daí vão se nascer novos Uhum. conflitos, Sim. né, para serem resolvidos. Conta um pouco sobre o nome da clínica, que é uma história muito bonita Conto. que você Ela fundou. chama Mais Uma Semente, Clínica de Psicologia. Esse nome veio na casa dos meus pais, eu estava em Florianópolis, eles moravam lá no Campeche, então eu estava de férias. Eu acho que quando a gente dá uma relaxada, né, e eu estava para criar o nome da minha empresa, e eu falei: "Gente, eu sou mais uma sementinha, todos somos sementes, você é uma semente, a Alan é uma semente, todos somos sementes, e eu sou mais uma". E então eu quis trazer isso. E eu acho que a análise, a psicologia é uma semente. O que vai dar, eu não sei. A gente tem os nossos objetivos, né? A gente quer que seja uma semente de reflexão, de transformação, de inovação, de criação. Agora, eu não sei o que vai dar. E isso me fascina, porque quando a pessoa chega no consultório, eu não tenho ideia quem ela é. Ela pode até me contar um pouco ali no WhatsApp, mas eu não faço ideia. E depois de anos, muitas coisas ainda me surpreendem pela fala dela, pelo nosso trabalho, nessa relação terapêutica. Então eu falei: "É isso, é semente". E agora pensando, eu fiz uma reflexão, assim, me veio, vamos dizer aqui, uma quase elaboração, né, isso também pode acontecer aqui, que a minha família é do interior, né, tanto paterna quanto materna é da roça, é do rural, né, e eu acho que eu tenho essa ligação com a terra, com as sementes, né. Eu vi isso, né, eu convivi com os bichos, com enfim, tomar leite de vaca, apesar de não gostar, sempre fala: "Mãe, você está mentindo, é leite de vaca, não vem dizer que é de caixinha", eu e meu irmão. Enfim, eu acho que eu tenho essa ligação com a terra, né, essa ligação com o plantio, eu tenho tios que trabalham com agricultura, né, Ou então seja, não foi criatividade, meu amor. É histórico. Eu é falo, história. gente, para de pensar que você está adivinhando alguma coisa. A ancestralidade fala muito, tá aí, ó. E aí, no Muito. momento certo, o inconsciente, tá aí a sua resposta. E que legal, mais uma coisa é vir da família, É, né? É sim, muito lindo isso. Nai, você estuda 3 temas que são aí conflituosos, sim. né? Masculinidade, gêneros e saúde mental. Me explica um pouco por que que você foi, por que que você estudou, como isso é aplicado na clínica, a sua percepção no geral sobre esses temas. Hum. Bem, como eu te falei, eu estou formada há 16 anos, eu acho que hoje a gente tem mais estudos de gênero. Na época que eu estava na graduação, eu estudei em psicologia social, a gente viu um pouco de gênero, participei depois da graduação em grupos de estudo, em que a gente estudava gênero, e aí o gênero ficava muito nos estudos sociais, na história, antropologia, sociologia, filosofia. Difícil, nos textos em inglês, até que eu conheço a minha orientadora do mestrado, a doutora Valesca Zanello, que ela faz uma intersecção muito interessante entre saúde mental e gênero, né. Então ela vem também da psicanálise, também é filósofa, então ela faz essa intersecção que ela começa a ver que muito dos sintomas, eles são gendrados. Então por que que num prontuário masculino não tá o sintoma choro e no prontuário feminino tá? E por que que, por exemplo, tinha coisas muito engraçadas que ela falava, engraçadas, mas horríveis, tá? Engraçadas de falar em mulher, desapego das tarefas domésticas em prontuários psiquiátricos. Então ela começa a dizer: "Ué, esses sintomas são gendrados.
né? A cultura ensina que um homem não pode chorar, então não vai estar lá na tristeza o sintoma choro. Agora, na mulher vai estar chorosa, queixosa, reclama demais. Então ela começa a estudar, começa a ouvir, e aí ela faz muitas pesquisas nessa área de saúde mental e gênero. Na época eu trabalhava na SEB, eu era psicóloga, que hoje é Neo Energia, trabalhava com saúde do trabalhador. Para mim foi um baque, né? Porque assim, bem, uma mulher, mulher, psicóloga, 1.000 empregados, 900 homens. Eu atendia homens, eletricistas, engenheiros. Falei, gente, eu não entendo muito desse adoecimento. Ele me parece ser diferente. O jeito que eles falam, o que eles trazem. E aí, uma amiga fazia o mestrado com a Valesca, eu estava num congresso, escrevi para ela e lá fui fazer grupo de estudo, matéria como ouvinte, até que eu entro no mestrado. E o que foi muito curioso na época, hoje eu falo isso com muita tranquilidade, é que a SEB nega a minha licença sem vencimento. Eu falei, ué, mas vou estudar os homens aqui da SEB, depressão em homens, porque a depressão deles é diferente da depressão das mulheres. Eu tenho uma colega que pesquisou a depressão em mulheres e eu em homens, né, no meu mestrado. Eles se suicidavam por endividamento, se suicidavam por questão de uso de drogas, aí estão usando o uso de drogas porque não estão sendo tão eficazes na esfera laborativa e sexual, que é muito que a doutora Valesca fala. E aí abriu-se um mundo para mim. Então hoje não tem como eu não olhar essas questões na minha clínica. Tanto atendendo mulheres quanto homens. Eu estudei no mestrado masculinidades, mas é um tema que vai me ajudar a entender o pai da paciente, o irmão da paciente, o relacionamento dela. Então, e é como você falou, são estruturas que mexem, e hoje a gente ainda tem muitos preconceitos, né? Nossa, é uma feminista e cheio de preconceitos com as feministas, mas, gente, são estudos sérios, científicos, né, que iniciam ali nos anos 60, que a gente hoje tem muita produção. Então, essa intersecção de saúde mental e gênero, ela ainda é incipiente, né? Ela ainda está iniciando, mas já tem estudos fazendo essa correlação dos adoecimentos com questões de gênero. Tá? Então é um mundo aí que para a gente E pensar. no seu estudo isso se ampliou, porque quando a gente fala ainda de gênero hoje, eh, eu nem me lembro exatamente, porque o gênero é masculino, feminino e a orientação. Isso, a orientação sexual. Então, gênero é um mundo. Por exemplo, na primeira década ali, na primeira onda feminista, a gente vai começar a fazer essa discussão entre o que é masculino e feminino. Na segunda, a gente já começa a falar de orientação sexual. Na terceira, vai entrar mais nas desigualdades, vai entrar mais ali Butler, que é super conhecida ali, de uma estudiosa de gênero. Então, é gênero. Depende do que a gente vai estar falando. O que eu gosto muito, que eu estudei, né, no mestrado, é que tem autores que falam de um binarismo estratégico. Então, a gente ainda precisa falar desse binarismo. Isso é de homem, isso é de mulher, porque o mundo é binário. Então, tem estudos colocando que mesmo que a pessoa tenha uma outra orientação sexual, ela ainda continua muito no binário, ela ainda continua muito nos dispositivos, que é algo que a Valesca pesquisou, que é na mulher mais presente o dispositivo amoroso e materno, e nos homens a eficácia, o dispositivo da eficácia, que seria um homem que se dedica muito ao trabalho e um homem muito viril na esfera sexual. Então, isso ainda é muito marcado na nossa cultura. Então, vamos falar do binarismo, né? Porque mesmo pessoas com outra orientação sexual podem cair nisso. Sei lá, um casal de duas mulheres ainda estarem muito presos no dispositivo amoroso e materno. Não quer dizer que não podemos nos relacionar, podemos ser mães, ser maternas, cuidadosas, mas às vezes isso é em excesso, às vezes isso leva a uma sobrecarga, uma culpa, a 3, 4 jornadas diárias, você é mãe, você pode falar sobre isso, né? Então, assim, é isso que ela traz nas pesquisas para a gente olhar, né? E aí também tem as questões de raça, né? E sem contar que o Brasil é o 5º em feminicídio no mundo. Então, a gente também está falando das violências, né? É muito desafiador. E enquanto você fala, não quero fugir muito ao tema, porque É muito vasto. é muito vasto e é muito bom te ouvir. Eu falo que, assim, dentre os meus princípios e valores, os meus principais ali em cima, é até conflituoso quando a gente está falando isso nos treinamentos, né? É conhecimento. E ele vai para além da família, do tanto que para mim chega a ser orgásmico, assim, ficar ouvindo alguém que
eu nem sei se esse termo é correto, mas me dá muito prazer ver pessoas que estudaram, que sabem o que estão falando, que têm propriedade com o que estão falando. Esse é um dos motivos que eu incentivo tanto vocês a procurarem conhecimento na escolha do seu profissional. Porque eu quero entender o profissional que vai cuidar da minha mente, eu quero entender o profissional que vai cuidar do meu corpo. Então, assim, eu amo conhecimento. Mas quero fugir. Estou indo para a próxima pergunta, mas para falar algo que ficou aqui martelando quando você falou do binário aí. O entrevistado anterior, eu conversando com ele, falando, tal, ele falou assim: você é business, né? E aí você falando da eficácia disso, ainda tem esse problema da gente resolver como que eu posso ser do trabalho, da eficácia, liderei muitas pessoas, amo realmente trabalhar, né? E aí entrou nesse... A energia masculina é muito grande. Essa mulher não respeita homem. Os estereótipos de gênero, né? De te colocar nesse lugar. Sabe? Porque você Porque não pode ser uma mulher business. não posso. Não posso, e por isso eu não vou respeitar um homem. Aí a gente vai para a religião, se você se posiciona e se você fala, você não é. Gente, olha, tem-se que realmente desmistificar o máximo de coisas para deixar a gente livre. E quando eu falo a gente, são homens como você, se especializou, você vê, eles sofrem muito mesmo, porque a gente pelo menos fala, né? E fala, graças a Deus, eu falo, que eu nunca vou morrer por não falar e por não falar o que eu quero falar. Porque no dia que tiver um lugar que me proíba de verdade falar a minha opinião, eu não quero estar nesse lugar. E eu gosto muito do Brasil nesse sentido também, né? Que a gente tem liberdade de expressão. Mas voltando, né? Quando falamos de depressão, vou primeiro aqui na sobrecarga emocional, né? Que é principalmente nas mulheres, como você trouxe. Quais os sintomas que mais têm aparecido no seu consultório por conta dessa sobrecarga? Cansaço, desânimo, fadiga. Aí, que daí já vai entrar, às vezes, né, no transtorno, depressão, ansiedade, às vezes uma ansiedade que está mascarando uma depressão, uma tristeza arrastada por anos. Insônia aparece também reclamações, né, no trabalho, tudo isso que a gente está falando, dentro dos estereótipos de gênero, de ter muitas coisas. Aparece muitas mulheres querem ou não ser mãe, né, é um tema bem presente. Que mais? Como eu também atendo adolescentes, eu vou ter temas relacionados à carreira, né? Conflitos com os pais, conflitos geracionais, como que eles lidam com tantas crises. Eles falam, Nayara, a gente chegou, é pandemia, é crise energética, né? Crise ecológica do mundo, é crise financeira. Gente, é muita crise, né? Eu só tenho 17 anos. Então, assim, vai depender do público, mas você vê que tem coisas em comum, né? Acontecendo. E você percebe essa questão do gênero, inclusive nos adolescentes, a busca e os problemas das meninas são diferentes? Super. Hoje eu estou falando muito da minha orientadora, mas é isso. São pessoas que nos orientam, né? Ela lançou um outro livro recentemente, eu saí de lá com um baralhinho que chama Emancipação, que são várias perguntas de gênero para você levar no consultório, quase como um tarozinho que você tira, né? Você pode jogar na clínica ou em grupo. Então, sim, e eu já pensei nos pacientes para trabalhar com eles. Aparece. E aí eu acho que é uma coisa também que você precisa ir aos poucos, né? Porque muitas pessoas têm um preconceito. Nossa, ela estuda gênero, ela deve ser uma ativista, ela deve falar um monte de coisa para os meus filhos. Não, eu não vou encaminhar, né? Não, gente, não é isso. É uma educação de gênero, uma consciência de gênero. E eu vou aos poucos também na idade de maturidade daquele adolescente. Eu consigo também me ver. Eu já fui uma, né? Mas é bem interessante, assim, dá para trabalhar sim, com todas as idades. Eu só não atendo crianças, né? Então, os outros públicos dá sim para trabalhar. E aí tem uma coisa que é importante, você pensar que às vezes mesmo esses estereótipos de gênero, eles podem ser fatores de proteção. Então, você pega uma mulher que não tem, uma mulher, né, de classe social mais baixa, que não tem tempo de ir num salão, de não tem tempo de se cuidar, de fazer uma massagem. Recentemente eu fiz um grupo com mães atípicas numa instituição aqui do DF,
E levar para elas automaquiagem, massagem, um tempo de cuidado, você pensar: "Nossa, mas você ficar muito nisso, né". É um estereótipo, né, você pensar, a gente ficar tanto só na beleza, beleza. Não, mas elas não têm tempo para isso. Elas são mães, às vezes sem parceiro, sobrecarregadas, se sentindo culpadas, com um filho atípico. Levar isso para elas é um Sensacional. fator de proteção à saúde mental. Mas talvez para mulheres em que a beleza é a vitrine, e que não vai ver, por exemplo, seu business, o quanto que você rala, o quanto que você estudou, pode ser um fator de adoecimento. Até porque vamos envelhecer, podemos engordar. E aí tem um conceito muito legal da professora Valesca, que ela vai falar da prateleira do amor, que é onde cada mulher se encontra quando é escolhida, né? Quer que eu fale um pouco? Uhum. Porque já dá Bem, até raiva, né? já dá raiva, Escolhida. assim, se você pensar quem vai estar no topo, são as mulheres brancas, magras, jovens e loiras, é o que é hoje. E aí você vai descendo, né, por classe social, e aí você vai ter o racismo, em que as mulheres negras vão ser preteridas, né, e aí elas escolhem, eu escuto isso às vezes também no consultório de algumas mulheres: "Nossa, mas não sei se ele quer namorar", parecia literalmente falar aqui que ele queria relação sexual comigo, né. Então assim, não é para todas, mas eu estou dizendo que é um marcador, que vai ter homens racistas, né? Vai ter homens reproduzindo esse racismo. Então, acaba que como não olhar isso, gente, num país como o nosso? Então, eu acho que falar de gênero é a gente desconstruir isso, que a gente não está lá pregando nada, a gente está vendo dados sociais, culturais do nosso país, tá? Sensacional. Você acredita que numa conversa recente, bem recente, acho que foi fevereiro, inclusive eu não estou convivendo mais com esse amigo, ele definitivamente cortou a, a relação comigo e eu me divorciei tem, acho que 3 anos. Eu acho tão legal quando a gente vai esquecendo o tempo, assim, é porque eu, ai, tá Já aconteceu tanta coisa. passando. Porque é um marco, né? Antes eu me lembrava, no dia 22 de agosto, sei lá quando é que foi, não aconteceu isso, porque é aquela dor, né? Mas enfim. E aí, esse colega tinha me conhecido, casada e tudo. E aí depois eu retornei para a gente conversar. E ele também divorciado, e já há bastante tempo, né? Passou por esse tempo agora dessa masculinidade que está sendo incentivada, do homem macho de novo, Masculinidade hegemônica, a gente chama nos hegemônica, estudos. que é do tipo assim, eu sou o provedor, Uhum. as mulheres tomaram esse espaço porque não tem. Aí o macho, né? A gente se encontrou em períodos bem diferentes. E aí ele falando, é um absurdo, né? Criticou várias situações, e numa das falas dele, ele trouxe que, vamos falar a verdade, você acha que você vai casar de novo? A gente, como homem, estamos procurando uma mulher que reproduz, jovem, e outra, vocês são todas neuróticas, uma mulher mais nova tem muito menos problema, menos neura. Você acha de verdade que você ainda vai casar de novo? Aí eu ouvi, porque eu fui pensar sobre o que ele está falando, né? E tem um sentido nisso. Tem. Óbvio, gente, porque eu não vou reproduzir mais, né? Muito provavelmente. Eu com 46 hoje. Pode ter FIV, tudo isso é desafiador. Se esse cara está pensando em ter filho, em tudo isso, realmente, né? E eu vou ter mais problemas e mais neuroses mesmo, porque eu vivi mais. E naquele dia eu falei assim, caraca, verdade, se eu fosse dar até um conselho para o meu filho, eu ia falar para ele escolher alguém mais jovem, com menos problemas e tudo isso. E Nai, tem sentido? Tem sentido, o envelhecimento é um Tem! Não tabu. adianta ficar E assim, brigando com o cara, e aí aquilo me. Eu falei, que absurdo! E tal, eu falei tanta coisa, eu falei, você parece uma para as mulheres, porta. né? Para as mulheres, né? O tudo que a gente faz quando envelhece, o que os homens fazem, é muito mais um tabu para as mulheres, é muito mais difícil para as mulheres envelhecer na nossa cultura. E é um momento que a gente poderia relaxar, né? A gente poder fazer outras coisas com mais maturidade. É um momento que voltam vários padrões, que na verdade não voltam, eles estão sempre aí, mas vão se reconfigurando de novo, né? É cansativo, é adoecedor, né? Muito, 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 Mas muito. também a gente pode se libertar, né? Se você sabe
com essa consciência, você também pode se libertar de algumas coisas, né? Sim, e Se foi reinventar. legal ouvir, eu refutei aquilo como assim, ridículo. Você está procurando aí novinhas, não se toca com a sua idade, que isso, que aquilo. E aí a gente que foi amigo, eu ainda sou amiga dele, né? Ele que não veio conversar comigo. E eu também escrevi na dor, porque realmente ele falou uma verdade. Que não adianta vir mascarar e que doeu. E aí eu quis atingi-lo de alguma forma, trouxe situações, ele até escreveu para mim, você é má, alguma coisa assim. Só que eu acho sempre, né, que você pode falar tudo o que você quiser. Mas tem o jeito, tem que ter com cuidado e o momento. Porque imagina uma pessoa que saiu do divórcio da forma que foi, enfim, houve-se o atrito, mas eu sou grata por aquele momento, para de verdade a gente saber onde é o nosso lugar e como me posicionar agora dessa forma, o que eu busco, porque eu também não busco o cara que quer reproduzir, porque eu nem quero reproduzir mais. Exatamente, você também pode Quero buscar outras transar, quero coisas, fazer né? amor, quero de verdade viver, porque só agora que a gente gosta do nosso corpo e entende que não importa que diferença faça se você está magra, se você está flácida, se você está gorda, né, ou magra, mas não quero estar gorda, porque eu quero só saúde, não é por não estar gorda, porque na adolescência, na juventude, você não pode, não, hoje é porque eu quero saúde, eu quero que os meus joelhos e as minhas articulações, então todo esse entendimento vem agora. Só que dependendo da mulher que ouve isso, porque naquele momento foi, eita, mas peraí, tá tudo bem. E graças a Deus, eu estou muito feliz com isso, mas a gente vive essa... Você falou uma coisa que me fez pensar que as mulheres são escolhidas, não escolhem, né? Que os estudos vão falar. Quem diz que você quer esse homem? Que quer reproduzir agora? Quem diz que você deseja ser desejado? Você deseja desejar. Desejo. É diferente. E ser desejada de verdade. De Mais sentir isso, autêntico, mas né? ficar num casamento igual era antes, que assim, ai, tá tudo bem, tem que ser assim, porque é assim mesmo, né? Uma vez por semana, um exemplo, tá, gente? Só um exemplo, foi na vida de mulheres lá no Afeganistão. Tem que ser assim. Não, eu quero alguém que quando encosta em mim, eu sinto, opa, tem alguém aí que está realmente interessado. Vou ficar num casamento, não foi esse o motivo do término, né? Mas tinha isso e na época eu aceitava. Não, tudo bem. Quantas vezes eu conversava? Ei, mas é assim mesmo? Quando você era adolescente, alguma coisa de agora, era tal? Porque a gente se anula de querer ser desejado. Claro que eu quero aos 40, aos 50, aos 60, vou me cuidar, porque se eu vou viver com uma pessoa, porque essa é a minha escolha, né, a monogamia, que realmente tenha amor, sim, que tenha sexo, faz bem para a vida, para a cabeça, para tudo, que tenha respeito, que ele também se cuide, que eu também me cuide e que a gente se admire. Agora, ficar aceitando, tá bom assim Migalhas. mesmo? É, oi. Tô E meio o cara pode ter a Desculpa se eu barriga... tô um pouco psicanalista aqui, tô nomeando um Sim. pouco da sua fala. Qual a nomeação agora para essa fala? Mendiga do amor. Não é? Tem uma pesquisa bem interessante, né? Também da minha orientadora com outros orientandos dela, que fala, a mulher fica nesse lugar de mendigar amor. Por quê? E a gente pode ter amor, o amor é tão amplo, né? Poxa. Você tem a relação afetiva, mas você tem suas amigas, você pode amar a natureza, você pode amar viajar. Você pode amar trabalhar. Exato, você pode amar ser business, como você. Pronto! E tem gente que fica assim, mas ela só trabalha. Eu gosto, tem um propósito aqui. Eu dei certo desde sempre, trabalho desde os 9 anos. Eu dava aula de reforço para o aluno que estava na terceira e eu na quarta. Ai, que maravilhoso. Tenho uma vasta experiência no corporativo, no desenvolvimento, tudo que eu me interessei, eu estudei e eu dei muito certo nessa... Qual é o problema de eu gostar de trabalhar? Tem hora que eu não queria estar conversando no bar com todo mundo, né? Não quero. E agora eu quero estar aqui. E vai ter hora que eu quero. Exato, você pode transitar, né? Que bom você aqui. Deixa eu continuar, porque senão eu vou voltar para terapia com ela, gente. Vamos voltar. Desculpa. Nai,
quando a gente fala de depressão, tem muita coisa ainda que a sociedade não aprendeu sobre isso, não entendeu sobre esse sofrimento. Sim ou não? Sim, eu acho que hoje em dia estamos mascarando muito a depressão. Por mais que a gente fale, a gente coloca muita coisa no lugar da depressão. E você concorda que dentro do trabalho também, gente, hoje em dia você vai ter que lidar com pessoas que estão em tratamento, estão fazendo uso de medicamento. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre confiança, Uhum. né? A liderança pela confiança. Mas ninguém confia em ninguém, porque eu não posso falar para o meu chefe que eu estou em tratamento, mas eu estou me tratando e eu tenho o direito de estar nesse lugar porque eu estou me tratando. E tem gente que já fala, eu não contrato. Você tem direito de tirar sua licença, se você precisar, para tratamento. E como você acredita que isso vai acontecer? Essa psicoeducação para esses empresários, até para os pais entenderem que, gente, não é preguiça, não vai ser orando que vai melhorar. Eu ouvi o outro entrevistador, que eu cheguei no finalzinho, vou pegar uma palavra que ele falou da esperança. Eu acho que a gente tem uma esperança maior. Eu vejo depois da pandemia, aumentou o número de pessoas que estão fazendo terapia. O tanto que hoje psicologia é um dos cursos mais concorridos. Na minha época não era. Quê? Meus pais, todo mundo, quê? Fazer psicologia? É, isso mesmo. Hoje não, hoje é um curso concorrido, então eu acho que as pessoas estão fazendo. Como eu falei, não é uma panaceia, né? E a mesma coisa, o remédio também não vai resolver tudo. Tem uma vida, ele estava falando, inclusive, atividade física, sono, amigos, tem uma pesquisa muito legal, eu acho que eu estou falando demais, né, mas tem uma pesquisa muito legal que fala que o que é mais fator de proteção para a gente aí na entrada da velhice são os amigos, a família, é a nossa rede protetora, mais do que a estética, estar super bem com isso ou aquilo, que isso faz muita falta. Então, eu acho que a gente está indo nesse caminho, sabia? Eu acho que as pessoas hoje estão com menos preconceito, elas estão pedindo mais ajuda. Você vê, por exemplo, essa questão dos homens, eles estão indo mais ao consultório. Né? Eu acho que tem uma desconstrução também acontecendo. Que bom que assim seja. Tenhamos fé e esperança. Você defende a importância da formação continuada e critica o imediatismo de quem quer diagnosticar e tratar sem escutar. O que isso, né, tem gerado na saúde mental atual? Bem, já começa assim, a pessoa, ela às vezes, ela já no WhatsApp, ela já diz para você qual o diagnóstico que ela tem. E ela às vezes já dita também o tratamento, a forma que ela quer, o quanto ela vai pagar, se você tem horário ou não. Eu faço uma coisa ainda à moda antiga, eu falo: "Bem, a gente vai conversar. Você vai vir, eu faço uma entrevista que não é paga", porque muitas pessoas não vão querer vir porque é paga, quer te conhecer, e tudo bem. E eu acho que é bom, até porque eu falo para a pessoa: "Eu nem sei se eu posso te atender, não sei nem se a gente vai ter horário, e eu quero ouvir a sua demanda", né. Então, o imediatismo faz, às vezes, o que as pessoas fazem, podem até fechar portas, concorda? Com certeza. Porque ela já chega pronta, ela já chega com diagnóstico. E assim, gente, quando a gente estudou na faculdade de psicologia, a gente vai lá estudar o DSM, né, CID, que tem todos os transtornos. A gente lia e se encontrava em quase tudo, porque é uma panaceia de sintomas, né, são muitas coisas. A gente não vai estar em tudo, são fases da vida. Às vezes você não está com um transtorno, são fases também. Então hoje é complicado. Ver um, por exemplo, falar: "Ah, é narcisista". Tá, calma, gente, o narcisismo, ele faz parte, inclusive, o narcisismo, ele faz parte, inclusive, do nosso desenvolvimento. A psicanálise vai falar do narcisismo primário, secundário, que acontece com a criança. Então, assim, nem todo mundo vai ser narcisista por causa disso ou aquilo. Entende? Então, virou hoje um conjunto, assim, Patologização. patologização da vida. Aí é um outro lado que eu acho que chega junto com a patologização da vida e a precarização dos serviços, porque hoje a gente tem muitos terapeutas. Eu acho que tem muita coisa legal também surgindo, não sou contra, eu acho sempre o caminho do meio. Agora, a gente precariza, às vezes a pessoa estudou muito pouco e patologiza muito. E a patologiza a vida da mulher, da vida dos homens, né? Assim, eu falo mulher porque a gente é a mais patologizada, tá? Mas eu acho que é por aí. Você trouxe um exemplo que, se você puder falar, que nós estávamos conversando aqui no bastidor, que não é só o profissional da saúde, ou o terapeuta, ou o psicoterapeuta, né, que não é psicólogo, mas é terapeuta, que estudou pra caramba, enfim. Mas existem outros profissionais da saúde que querem também se meter. Eu tenho uma amiga, a Andréia Chaves, não sei se você conhece, ela é psicóloga também, ela fala assim: "Gente,
Ninguém quer engessar a perna de alguém. Ninguém se mete em outras áreas da saúde. Perfeito. Mas da saúde mental, todo mundo quer se enfiar o mete. dedo. E aí, todo mundo se mete, né? Falei, mete. Todo mundo se mete, exatamente. Aí eu acho que é o boom que teve das terapias, que todo mundo está se metendo. E assim, eu falo uma coisa muito engraçada, que o meu supervisor fala, né? Você vai no médico, você não diz para ele, não, mas não é essa cirurgia que eu queria fazer, você não é esse instrumento, tá? Agora, na saúde mental, as pessoas se metem. Ah, não, o tratamento é assim, tá? Se não for, eu não quero ir. Para algumas pessoas eu falo, benção, beijo, tchau. Não dá. Agora, você lembra do exemplo que eu falei de outros profissionais, que foi o caso lá da Sim, ginecologista? Se você sim. puder falar sobre isso, para que também os profissionais, outros profissionais da saúde, não implementem crenças nucleares, porque uma dessa daí para essa menina que você não sabe nem o que ela está passando, qual é o gatilho que vai atingir, Não, onde vai gente, chegar. diagnóstico e tratamento são com os profissionais de saúde. É com psicólogo, é com psiquiatra, é na psicanálise. Não dá. Não dá. Eu acho que faz mais mal do que bem. Com certeza. E essa história, né, de cadê seu pai? Onde está sua mãe? Eu acredito que muito disso que você está passando, eu falo, né, que os adolescentes. É fácil fazer terapia assim, né? Pô! Você olha ali no chat, nada contra o chat também, tá, gente? A gente vai eu falo, todos os profissionais vão ter que entender de inteligência artificial e vão ter que dialogar aí. Agora, fica muito fácil, né? Ah, psicanálise trata, vê bem nessa questão nuclear, pai, mãe. Então tá, foi seu pai, foi sua mãe. Fica muito fácil, né? Cara, a gente estuda muito. Não é pouco, não. E também faz muita análise, faz supervisão, porque não é simples. Mas Não. o que vai acontecer com as pessoas que estão estudando pouco é como a gente está aqui em entrevista. Na hora que ela estiver com o paciente, o bicho pega. E o paciente não é burro. Isso não depende de classe social também, de escolarização. As pessoas não são burras. Elas percebem que aquilo está esquisito, que não está bom. Faz todo sentido. E você entenda isso, né? É muito importante. Eu falo que não se emprenhe pelo ouvido, não fique grávida pelo ouvido, de criar Perfeito. algo e daqui a pouco aquilo pode virar um monstro, tá? Um monstro e você começa a viver baseado nisso. Não ouve a primeira coisa e fica com isso. Seu colega não é terapia, o colega do bar não é terapeuta. Beber, tomar uma faz bem e tal, mas aquele cara, conversar com ele, não vai resolver. E às vezes você larga ou o seu casamento ou algo porque alguém está te falando. Gente, a gente precisa se conhecer, buscar isso, entender, para que você viva. Eu falo que colocar luz sobre as sombras é tão bom. Eu falo que é a única forma que o bem vence o mal, porque você enxerga tanto ele que você fala, sou isso mesmo, mas eu vou por esse caminho aqui. Eu falei para você no início que eu gosto de brincar, então eu vou fazer uma brincadeira. E eu acho, tem a Nise da Silveira, que é uma maravilhosa, que fez uma reforma psiquiátrica maravilhosa no Brasil, trabalhou muito com as artes, né? Ela vai falar o seguinte, que muito entendimento de si, se entender demais, é chato, gente. A gente precisa de um pouco de loucura. Sério? Sério. Então as pessoas estão querendo se entender demais o outro, diagnosticar demais o outro, patologizar a vida. Não, você vai fazer sua análise até para você ficar mais livre, mais leve, menos Sim. encucado, que as coisas vão passar, você vai passar pelas coisas, sabe? Mas Não estacionar ali. E eu falo que. fica muito fechadinho, né? Eu tenho isso. E eu vou pronto. andar assim. E o né? outro, ele falou isso, significa isso. Fica muito chato, a gente fica muito ditador ali da fala, muito. Sim. Não sei. E você merece terapia. Você não precisa. Merece. Merece. Porque é Mas bom. acesso, né? Também para outras populações também é importante. E buscar um profissional que realmente tem embasamento, vai te ouvir com propriedade, né? Ouvir realmente e tem ali para onde ir, porque nem toda história vai acabar em pai e mãe, gente. Apesar de que acredito que normalmente está lá mesmo, Foram os primeiros, né? não é? Vamos lá. Existe um ponto de equilíbrio entre técnica e afeto? Como você enxerga essa balança no setting terapêutico?
Super importante. Eu acho que tem um mito também dizer que a psicanálise não tem muito esse afeto, que vai botar no divã, que vai falar pouco. Mentira. Não é, nem todo mundo vai para o divã, nem todo mundo precisa ir para o divã e vai ter afeto, principalmente naquilo que a gente conversava anteriormente sobre esses estados mais limites, borderline, tudo mais. Você precisa estar presente, você está junto, tem um afeto, sim. Eu não vou contar da minha vida, não é isso, mas o afeto é muito importante. Então a gente tem sim esse equilíbrio da técnica e do afeto. Bem, eu sou uma psicanalista que faço essa integração, ela é muito importante. Você tocou no borderline, utiliza-se da psicanálise para transtornos de personalidade, como Sim, border, como bipolar? super, e é muito bom. Utiliza-se sim. Fale Aí, mais. claro, você, por exemplo, eu acabo estudando não só Freud, eu acabo estudando Winnicott, tem, né, outros psicanalistas hoje que vão me ajudar a trabalhar, que vai ter mais afeto, que vai ter menos intervenção, interpretação, vai mais aos poucos, sabe? Não vai ser tão, vamos dizer, duro, né? Que a psicanálise tem um pouco disso, né? De falar que é dura, né? Mais direta. Existe algo aí entre junguianos e freudianos? É muito distante? Olha, eu não vou poder conseguir te falar assim tão profundamente. Eu tenho colegas que trabalham com Jung e tem algumas diferenças, mas vem da psicanálise, né? Ele também foi um psicanalista. Sim, Jung é um psicanalista. Maravilha. Você tem uma fala muito interessante sobre os casos limite, né? E os novos modos de adoecimento. O que o sofrimento humano te ensinou nos dias de hoje, principalmente? Eu acho que me ensina sobre tempo, ritmo. Eu me lembro de uma paciente que não está mais comigo. Nós fizemos um tratamento bom, que eu diria breve, quase 3 anos. Talvez isso nem pareça ser breve, né? Nos dias atuais, mas para a psicanálise, que ela falou que ela gostava muito da análise porque eu respeitava o ritmo dela. Então eu acho que eu aprendo muito com novos adoecimentos de ritmo, de tempo, de a gente ir mais devagar, de ir com afeto, né? Não precisa chegar logo, né? De você estabilizar a pessoa, isso já é muito importante, sabe? E entender, assim, e ter esse lugar de você ver que é possível a pessoa ficar melhor, porque tem gente que, por isso, aquilo que a gente fala do hiperdiagnóstico, né? Ah, é borderline, é muito chato. Tem até música, né? Você lembra daquela música? Era de uma cantora sertaneja, ela colocou uma música que o cara era borderline, fez sucesso a música, acho que até teve que tirar a música, enfim, não sei como é que ela fez. Por isso, gente, são pessoas, Não é sabe? um diagnóstico, Exato. não é um CID. Não é um CID, perfeito. Muito bom, mocinha. Como mulher e pesquisadora, o que mudou na sua percepção de si mesma à medida que mergulhou nas histórias de outras pessoas? Ah, muda a minha vida completamente, né. Tanto ter estudado gênero, a psicanálise, muda. E o que é interessante na nossa área é que a gente faz também, eu estava ouvindo, né, outra entrevista, você falou da questão da teoria e prática. Precisa da prática, então a gente se analisa, a gente passa por análise, a gente passa por supervisão, então a nossa vida muda. E realmente a nossa vida muda muito. Eu li uma coisa ontem que eu amei, assim, que o psicólogo, o psicanalista, o que for, ele não precisa ir na esquina, né, porque o paciente já traz para você um mundo. Acho que eu resumo, né. Sim. Cada um é único, né. E olhando para o futuro, tem doutorado vindo aí? Ah, Quais eu são os acho que tem, projetos? eu acho que tem. Talvez eu vou ir aí nessa área de gênero, psicanálise, tenho pensado também na literatura, voltando às artes, aquele meu interesse lá atrás, lembra? Da orientação vocacional. Sim. Eu acho que eu vou por aí. E para quem chegasse no seu consultório, que estudou tanto e continua estudando e não para de estudar, o que você diria? É engraçado que me veio uma coisa para brincar agora, né, meu pai falou: "Você já vai se meter em outra coisa?" "Não, vou a nada." Já tô me metendo, já entrei num outro grupo de estudo para entrar para o doutorado. Mais ou menos isso, um grupo de estudo do ano que vem para pensar meu doutorado. Ah, eu diria para a pessoa um pouco equilibrar isso. Chegou recente uma paciente que ela falou que ela pensa demais, ela tem 16 anos, ela pensa muito, chega em casa frita e toma banho de 30 minutos e o pai dela fala assim: "É, tô
falando muito, posso contar essa história? Claro. E aí ela fala: "Pai, tá uns 30 minutos", aí ela disse pra mim: "Nayara, mas é porque nesse momento, é o momento que eu penso, que eu tô fritando", eu digo pra ela: "Você vai aprender e você vai equilibrar". Eu acho que hoje eu consigo equilibrar, mas já pensei demais, como a gente fala com nossas amigas, a gente é tudo frita, tudo louca, no bom sentido, né, porque é isso. E além da análise, em virtude da profissão, o que mais você tem de boas práticas na sua vida que geram essa Hum. congruência em uma mulher, saudável Eu emocionalmente, gosto muito da mentalmente? filosofia budista, então eu pratico alguns valores da filosofia, gosto da meditação, né, então aquilo que eu te falei da terra, talvez até da semente, de sentar, fazer uma vipassana, poder ficar um pouco em silêncio, meditação andando, eu acho que isso me equilibra, as artes me equilibram, né, então agora eu estou em grupos de leituras de livros, quero voltar a fiz um tempo de aula de canto, quero voltar a cantar, então assim, é ter essa parte mais lúdica da vida. Gosto muito de cinema, sou viciada em séries também, Muito eu bom. acho que isso me Acho que você vai ajuda. amar um psiquiatra, se você já não o conhece, que faz teatro, o Dr. Lucas. Hã. E tem outro também que, inclusive, ele tem um programa aqui, vou te mandar, que é o de médico e de louco, que é o Murilo Lobato. E ele também tem práticas budistas. No programa dele tem o Buda com as coisinhas que ele deixa. Ele estava no Egito recentemente. E é legal a gente ter pares que Com semelhantes, que nos certeza. entendem, E a aí a tribo, né? psiquiatra que eu posso ligar, não falar com a secretária, gente, falando mal mesmo de verdade, não dá para eu falar com a secretária do psiquiatra. Eu preciso falar com o psiquiatra, tem hora que eu preciso ligar, que eu preciso mandar um áudio, eu preciso dele junto comigo. Então é Maravilha. esses profissionais que eu quero es E estar é comigo. esses profissionais que estão aqui. E por isso, profissionais da saúde, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, tem conselho, trabalha com saúde, seja muito bem-vindo e a nossa porta vai estar aberta para vocês. Para esse profissional que tem coragem de sentar, falar, essa entrevista, ela não foi passada para ela antes. Não foi, gente. E não vai, porque como eu falei, a bola é minha, ninguém paga ou banca o programa. Então, vem para sentar e conversar, porque o que a gente quer só é mostrar. E é isso que eu falo sobre. Eu não vou mandar perguntas específicas, porque as perguntas de um consultório normalmente vão ser essas, e as pessoas querem te conhecer e conhecer também. O que você faz? Não, gosto disso, disso. Tem gente ali atrás, né? E chegamos no nosso quadro final, na ponta da língua. Podemos? Podemos. Respostas rápidas, curtas, autênticas e reflexivas, seja lá como vier. Psicanálise é Dúvida. É a prática da dúvida. Por quê? Mas será que? Da onde? um mito sobre a terapia. Resolve tudo. Um sentimento que mais aparece na clínica hoje. Angústia. O maior erro que cometemos ao tentar resolver um problema emocional. Nos hiperdiagnosticando. Sou isso, aquilo, 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 aquilo lá. Uma palavra que define o paciente contemporâneo. Pressa. O futuro da psicologia será Desafiante. uma lição que aprendeu com um paciente. Ritmo. E no tempo dele. Um livro ou autor que te atravessou. É difícil né? Mas eu pensei, assim, vai parecer clichê, mas eu pensei no Freud, porque é com ele que começa a psicanálise. E eu também pensei na minha orientadora, porque ela faz esse diálogo de saúde mental e gênero, que são os livros da doutora Valesca Zanella. Ela é de onde? Aqui de Brasília. Ai, eu quero entrevistar essa mulher, porque eu já até anotei o nome do tanto que você falou e talvez, né, até deva conhecer. Viu, doutora? Viu, doutora? Porque tem umas Ela é pessoas que pesquisadora, não ela não está vêm. no consultório, mas é pesquisadora. Então tá ótimo, vamos falar de ciência, o lugar está aberto. Tan, 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 um livro já foi. A emoção que te move como profissional. Inquieta. Inquietação é uma emoção?
gente poderia estar pensando talvez na agitação, que pode ser pensativa, reflexiva, uma emoção, tá mais para sentimento, né, o que eu estou Isso, respondendo. sim. Alegria, Boa. Se você pudesse deixar uma mensagem em uma única frase para quem sofre, em silêncio, qual seria? vai passar. Eu falo que as coisas ruins passam e as boas também. E esse foi um momento muito bom que passou, mas que eu espero ter mais momentos com você. Foi muito gostoso. Obrigada, valeu a pena te esperar. E que você continue aí estudando para auxiliar esses pais, esses adolescentes, a gente, cada um. E olha, eu acho que eu vou bater lá no seu consultório, viu? Pode Obrigada. bater, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, adorei aqui, muito prazer, viu? E muito sucesso, muito business para o seu trabalho. Amém, para nós. E como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar a Nai e até o próximo consultório aberto.